Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, falar sobre a rodada com nossos vencedores e perdedores da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quadro aqui que a gente fala de alguns personagens da rodada, quem se deu bem, quem se deu mal, indo além do básico do número dos resultados das partidas. Obviamente estou aqui com o meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez para esse quadro que está se tornando cada vez mais tradicional aqui do Corneta Ball. E vamos fazer jus aqui com muitas cornetadas aos perdedores. Aos vencedores nem tanto, mas aos perdedores. A gente faz esse quadro só para falar dos perdedores, né? Os vencedores é porque tem que ter, senão a gente fica parecendo chato. Ah, o legal é quem Exato. perde. É isso. E por qual deles você quer começar? Vencedores, vamos deixar o melhor para o final, já que a gente fez a propaganda aqui que os perdedores são menores, deixar a galera assistindo mais tempo no vídeo. Beleza. Então já vou começar trazendo o meu primeiro vencedor aqui, que talvez seja uma das poucas rodadas que eu vou conseguir colocar, então quis aproveitar a deixa. O esporte, porque parou de perder. O esporte, para mim, só por ter conseguido empatar um jogo, já é um vencedor da rodada. Empatou no sufoco, né? No último lance, gol de olha o Romarinho. Vê se Dá muda para um falar que é pouco os ânimos, né? um empate com gosto de vitória que o esporte ainda não sabe o que é nessa Série A, né? Então, o mais próximo da vitória que eles puderam ter o gosto aí nesse campeonato. 4 pontos, se você for ver, dá 10 do Vasco. Para um time que só fez 4 é muita coisa. Aí tem muita rodada aí. Eu não acho que vai se salvar, mas pelo menos parece que deu uma melhorada no clima, né? Parou de perder. É um ponto a menos da marca de pior campanha que o esporte está em busca aí. Faltam 11. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver quem vai ser o próximo time que não vai ganhar do esporte. Para a gente colocar como perdedor aqui no quadro, óbvio. Já tenho uma suspeita de qual vai ser. Então eu vou trazer aqui meu primeiro vencedor, que para mim é o Wolverhampton, que está levando John Arias, anunciado como novo camisa 10 do time. E para mim é um grande vencedor, porque com o Arias, o Fluminense foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes. E sem ele, parece que o time desaprendeu a jogar futebol. Perdeu todas as partidas, não ganha uma partida sem John Arias desde 2024. Tudo bem que eu acho que todas as partidas que o Fluminense perdeu até agora tiveram um contexto por trás, né? Contra o Cruzeiro foi um bom jogo do Fluminense, só que o Cruzeiro conseguiu dois bons ataques, fez 2-0 e depois ficou muito difícil o jogo. Contra o Flamengo foi um jogo equilibrado que perdeu no finalzinho com bola parada, um cruzamento, o gol do Pedro, toda aquela história. E agora contra o Palmeiras é um frango do Fácil, quase que eu falei do Cássio, do Fábio, é, 45 anos de idade, pouquíssimos frangos na carreira, ele resolveu agora justamente contra o Palmeiras. E o segundo gol do time do Abel Ferreira foi um gol assim que a defesa do Fluminense entrega de bandeja o gol do Vitor Roque. Então são 3 vitórias dos adversários do Fluminense, cada uma com o seu asterisco, mas a grande verdade é que sem o Arias o time não ganha. É, o Fluminense que precisa repor a perda de seu melhor jogador, né? Seja aparecendo alguém da base que já se destaca, seja indo buscar no mercado, mas não dá para ficar do jeito que está, porque senão vai ser complicado buscar coisas maiores. Pode acabar ficando ali no meio de tabela sem grandes pretensões do Campeonato Brasileiro e nas Copas também vai ficar muito complicado, porque tem times muito fortes, tanto na Copa do Brasil e na Sul-Americana vai afunilando, você ter algum jogador que desequilibra, pode fazer a diferença. Enquanto isso, o Wolverhampton olha e esfrega as mãos, falando: cara, acho que a gente pegou metade do time desses trouxa aqui e foi barato, hein? Então, por isso que é um vencedor. Exato. Já quer trazer o segundo aí? Eu vou trazer aqui o meu segundo, aproveitar o embalo que eu falei do Fluminense. Para mim, Abel Ferreira é um vencedor dessa rodada. O time do Palmeiras ainda não vem performando no nível que se espera, mas
continua pontuando, como de costume desse time. É um time que dificilmente perde jogos, mesmo quando joga mal, continua somando pontos. E de grão em grão, Abel Ferreira caminha para mais uma grande campanha, uma disputa por título, né? Porque o Palmeiras está devendo 2 jogos. Se ganhar, dependendo dos resultados da partida que o Flamengo está devendo, pode ser o líder do campeonato. Então, Abel Ferreira, com seu pacto, é um dos vencedores dessa rodada. Isso aí, o Palmeiras sempre muito forte, sempre muito competitivo. Parecia que estava num momento complicado, conturbado, mas Abel Ferreira também mostrando todas as suas qualidades como um grande treinador que se prova ser cada temporada aqui no futebol brasileiro desde quando ele chegou. E quer comentar um pouco? Não, não, era isso. Eu acho que a performance do time ainda está abaixo, como esteve abaixo ano passado, mas sabe ganhar jogos. No final das contas, é isso que mantém um treinador empregado no Brasil. Exatamente. E trazendo aqui o meu segundo vencedor, o lateral direito Wesley do Flamengo, que fez o gol da vitória do time, fez a equipe carioca se aproximar do Cruzeiro na ponta da tabela, nessa disputa pela liderança. E vi comentários de que poderia ser um gol de despedida do Wesley, ele que é muito assediado por times europeus, tem propostas. O Flamengo contratou o Emerson Royal, que já dá um indicativo de que é uma reposição ao lateral direito. Então ele fazer esse gol aí num jogo que poderia ter um clima de despedida para ele, eu considero ele um vencedor, porque ajudou o time e conseguiu deixar um golzinho aí nesses últimos momentos dele com a camisa do Flamengo. É um lateral direito muito promissor, talvez não tão constante quanto a torcida do Flamengo gostaria, mas é um cara jovem que provavelmente ainda vai fazer uma carreira na Europa e na seleção brasileira. Até o momento desse vídeo não tem confirmação da transferência dele, mas ao que parece ele já está tudo acertado com a Roma. Talvez quando a gente postar o vídeo ele já tenha até se despedido do Flamengo oficialmente. E mudar do Rio de Janeiro para Roma, sim, não tá perdendo nada, né? Duas Tá mal cidades não. que eu moraria em Roma, tá? Só para deixar claro, acho que é uma cidade, tipo, eu tenho muita vontade de visitar Roma. Parece ser lindo. Eu acho que os jogadores deviam priorizar mais os clubes italianos simplesmente por morar na Itália. É muito melhor morar na Itália do que morar na Inglaterra. Tudo bem que a Premier League é uma liga mais forte, mas acho que com o mesmo salário eu preferiria ir para Itália do que para Inglaterra. E somos dois. Então aqui mais um vencedor, já que você falou do Flamengo, Felipe Luiz. Eu acho que cada dia mais ele se prova um grande treinador, não só pelos resultados dentro de campo, que o time dele continua vencendo, mas porque o Flamengo simplesmente é um caos nos bastidores. Só nesse mês a gente teve a questão do Pedro sendo desvalorizado pela própria diretoria, falando que venderia ele por 15 milhões de euros, mas que ninguém ia oferecer. Aí ele treinou mal, teve que ser afastado, foi reintegrado, fez gol e já virou titular. Aí você tem agora a questão do De La Cruz, que o chefe dos médicos do Flamengo, o doutor Runco, simplesmente achou de bom tom num grupo do WhatsApp falar que ele não tem mais condições de jogar profissionalmente por causa da saúde dele, que nenhum time ia contratar ele para ser jogador, só se eles fossem doidos. Então, desvalorizando, criando outro problema. Aí você tem rumores de que pessoas da diretoria do Flamengo falaram que o Arrascaeta se achava mais jogador do que era, entre outras coisas assim, tudo no mesmo mês, conturbando completamente o ambiente. E o Felipe Luiz parece que consegue contornar todos esses problemas, blinda o grupo, todo mundo gosta dele e o time continua ganhando. Então eu acho que isso só mostra como ele é um grande treinador e um grande gestor de pessoas. Exato, né? Todo momento tá tendo uma bomba diferente para desarmar dentro do Flamengo, que acaba impactando diretamente com o ego dos jogadores, né? E isso é uma coisa bem complicada ali no caso do Pedro, de expor publicamente, o De La Cruz também nesse caso. Então o Felipe Luiz está mostrando que tem jogo de cintura para conseguir levar o grupo do Flamengo.
E isso é importante no futebol brasileiro, eu diria que talvez seja até mais importante do que em outros lugares. Com certeza. Trazendo aqui mais um vencedor da minha lista, o Internacional, que soma 3 vitórias desde a volta do Mundial de Clubes, time que foi para a pausa na zona de rebaixamento e agora já está na metade de cima da tabela. Não acho que o Inter vai manter essa pegada a ponto de entrar numa briga pelo título, porque o início do campeonato do Inter foi bem aquém daquilo que se esperava, mas o Roger está se reencontrando com o trabalho ali, conseguindo resultados que dão tranquilidade para o Inter seguir e talvez até ter um pouco de tranquilidade no brasileiro para focar nas Copas, Libertadores, Copa do Brasil, que o Inter ainda está vivo e tem jogos duríssimos, né? Pega a dupla Fla-Flu, Flamengo na Libertadores e Fluminense na Copa do Brasil. Ah, com certeza. Eu tinha aqui na minha lista também o Alan Patrick como um dos vencedores, porque o time dele resolveu ajudar ele a ganhar as partidas, né? Agora ele não tem mais que fazer tudo. O grande jogador que ele é, dá assistência, faz gols, e agora parece que, mesmo que ainda não seja o time do Inter que a gente esperava no começo da temporada, pelo menos voltou a ganhar jogos, então já dá uma baixada na pressão, dá mais tranquilidade para o Roger e para a equipe continuarem trabalhando e sair da parte de baixo da tabela, que esse time do Inter não é uma equipe para estar depois da 10ª posição. Exato. E o Inter quase que pintou nos meus perdedores, porque se toma empate para o Santos, como quase levou, era papo de pintar nos perdedores. Mas aquela bola do Neymar aparentemente não entrou, então o Inter está aqui nos vencedores. Nessa mesma toada aqui, eu coloquei até no mesmo tópico, deu uma roubadinha, além do Alan Patrick, para mim um outro vencedor é o Luciano, camisa 10 do São Paulo, na mesma pegada do Alan Patrick e do Inter, como eu falei, o time voltou a ganhar e ele conseguiu a ajuda dos companheiros. Agora com a chegada de um novo treinador, voltou para a posição onde ele rende melhor e o time como um todo, com o Crespo, em um mês já joga muito mais bola do que jogou com o Zubeldia por mais de um ano, mostrando que mesmo sem Oscar, sem Lucas, o São Paulo ainda pode jogar um futebol propositivo, seja dentro de casa ou fora de casa. Tem qualidade no elenco, além desses dois jogadores que estão fora por lesão. E voltou a ganhar jogos, e diferente do Inter, voltou a ganhar e jogando bem. Então, para mim, o Luciano agora tem ajuda para sair com vitórias das partidas e por isso ele é um vencedor. Isso aí, o Luciano decidindo mais um jogo, né? Já tinha decidido o clássico, agora o jogo contra o Juventude. Vai se mostrando uma peça importante para o time do São Paulo, que às vezes é criticado, às vezes as pessoas falam, ah, não, se acha mais jogador do que é, mas a verdade é que sempre contribui ali com seus golzinhos, com a sua entrega e ajuda o time de São Paulo. Extremamente decisivo. Trazendo aqui mais um vencedor da minha lista, Vasco da Gama, que mesmo sendo eliminado da Copa Sul-Americana, eu coloco o Vasco como vencedor exclusivamente porque ele não jogou a rodada do Campeonato Brasileiro e mesmo assim não entrou na zona de rebaixamento. Então, para mim, o Vasco é um vencedor. Não sei quão vencedor, porque eu não sei se você assistiu a coletiva do Pedrinho hoje de tarde. Não foi. Os vascaínos não ficaram muito contentes, mas pelo menos ainda não está no Z4. Exato. E eu vou trazer aqui meus últimos vencedores da minha lista: Fortaleza e o Botafogo, porque eles descansaram nesse meio de semana, não tiveram partidas, porque a CBF ainda não adaptou ao calendário essa repescagem da Sul-Americana. Então, o Atlético e o Grêmio tiveram jogos no meio da semana e o Fortaleza e o Botafogo não. E como a gente viu, por exemplo, no jogo do Cruzeiro, mesmo uma equipe que jogou só 3 partidas desde que voltou, já teve que poupar jogadores, o nível de atuação já não está o mesmo que estava no primeiro e no segundo jogo, porque jogar quarto e domingo, o time não consegue fisicamente manter o ritmo no limite, e principalmente o Botafogo, que não teve esse tempo todo de descanso, que estava jogando a Copa do Mundo de Clubes, depois já chegou aqui jogando o Clássico, jogou mais outras 2 partidas difíceis,
contra a Vitória e contra o Sport, que foram partidas que levaram a equipe ao limite, e agora pelo menos conseguiu uma semaninha toda para trabalhar com um treinador novo, para descansar, para chegar inteiro no final de semana. Isso aí, nos 2 casos de times que trocaram de treinador, né, eles têm uma margem de manobra maior para tentar implementar aquilo que eles acreditam de futebol, que no futebol brasileiro, tempo de trabalho é algo escasso, né. Você bem destacou, times que estão em 3 competições, e forem avançando nas copas, basicamente é jogo a cada 3 dias daqui até dezembro. Então, é um cenário de semanas de folga no futebol brasileiro daqui para frente serão raras. Então, concordo com você nessa lista. E trazendo aqui os meus últimos vencedores, que eu também dei uma roubadinha, coloquei dois em um, é o PSG barra EA Sports. Porque o Bragantino imitou a jogada do PSG para fazer 1-0 contra o Flamengo. E a EA é uma vencedora porque já foi um bug num FIFA anterior, que você saía dava saída de bola fazendo essa jogada e era impossível de marcar e toda hora saía gol. E agora a EA pode falar de que isso é um reflexo da realidade que o Bragantino fez, o PSG fez. Então eu coloco eles como os vencedores, estão criando moda no futebol mundial. É isso. FIFA 14, a jogadinha do KSI, quem sabe sabe. Tá aí, Bragantino provando que funciona na vida real. E o Flamengo mostrando que o handicap não existe. Exatamente. Então vamos ao prime time do quadro, os perdedores. Vamos nessa. Vou trazer aqui o meu primeiro então. Toda semana eu sinto que a gente coloca alguém do Vasco aqui, né? Ou é a torcida, ou são os jogadores, presidente, a instituição. E eu não gosto de ficar repetindo muito. Então, para mim, hoje, o grande perdedor da rodada é o navegador Vasco da Gama, por ter a sua imagem associada ao clube de futebol, Clube de Regatas Vasco da Gama, que cada dia que passa aparece uma nova notícia para colocar a imagem do clube mais para baixo, seja esportivamente falando, o clube que agora acabou de ser eh, passar por uma eliminação vergonhosa na Sul-Americana, no agregado de 5-1, seja fora de campo, uma entrevista como do presidente Pedrinho foi hoje. Então, o grande perdedor é o navegador Vasco da Gama. Deve se pensar assim no túmulo, devia ter seguido rumo aos Estados Unidos, que aí eu passava menos vergonha. E só um comentário que eu coloquei o Vasco como os vencedores numa brincadeira ali. Você colocou destacando negativamente, só para citar um vídeo que eu vi no um torcedor do Vasco, que tem um canal que narra os jogos assim, pra gente ver como é que tá desesperadora a situação. É um canal fanático vascaíno, Fábio Azevedo, achei tipo assim, um dos caras mais engraçados que tem comentando futebol na internet hoje em dia. Eu acho que ele é um dos principais. Ele estava lá narrando o jogo, quando o Vasco empatou, ele falou o seguinte: é isso aí, fizemos gol. Ah, se a gente tivesse aproveitado mais chances do jogo, estaria 3-1, quem sabe? Ou seja, no cenário mais positivo que ele conseguiu imaginar, o Vasco ainda estaria na merda, que precisava fazer 4 gols de diferença. Então, assim, até no otimismo, o Vasco está ferrado. Daí, a vida do vascaíno não está fácil. E trazendo aqui o meu primeiro perdedor, que eu vou seguir no Rio de Janeiro, mas não vou falar do Vasco, é o goleiro Fábio, que tomou um frangaço no jogo contra o Palmeiras, que custou o resultado. Então não tem como deixar o Fábio de fora aqui dos perdedores, sendo que ele foi um dos responsáveis para o Fluminense ter perdido a partida. É um frango que não é usual do Fábio durante os seus mais de 20 anos de carreira aí. Então a gente comentou do esporte como um vencedor. Para mim, o Vitória é um perdedor dessa rodada, porque jogou contra o saco de pancada do campeonato até esse momento, teve a oportunidade de ganhar, abriu 2-0, se eu não me engano, ou não, foi 2-1, tomou o empate no último lance, deixou 2 pontos importantes dentro de campo, que podem fazer falta mais para frente, porque o Vitória também está nessa briga contra o rebaixamento. E nesse campeonato, eu acho que quando você joga contra o esporte, se você não ganha,
você é um perdedor. Exato, tá mais que justo essa colocação aí no Vitória. Como eu coloquei o Sport nos vencedores, não quis ser repetitivo no mesmo jogo, então deixei passar. Indo aqui para o meu segundo perdedor, são as emissoras que transmitiram Corinthians e Cruzeiro, que simplesmente não mostraram qualquer lance de replay de falta, de lance de VAR, que estava analisando o pênalti ali no final do jogo. Simplesmente não mostraram as imagens. Eu não sei o que aconteceu, não sei se não tinha, se não disponibilizaram, mas me chamou muita atenção de não quererem mostrar lances assim, de não passar durante o jogo. Eu vi na Casa TV, mas passou também no Premiere e na Record. E a informação que eu vi é de que também nessas outras emissoras não mostraram os lances de chegadas fortes, que tinha jogadores do Corinthians, jogadores do Cruzeiro, lance de VAR, que o juiz estava escutando o pessoal da cabine, mas também não mostrou as imagens. Achei muito curioso, então eu coloco aí como os perdedores, porque não informaram as pessoas que estavam vendo os jogos. As pessoas que viram Corinthians e Cruzeiro, elas ficaram sem ter, como é que eu posso falar? A informação completa do jogo. Não foram suficientemente nutridas com imagens que as emissoras têm a responsabilidade de passar para quem está vendo o jogo. Não, eu também achei bem estranho quando assisti a partida, parecia que estava assistindo um jogo nos anos 60, quando ainda não tinha a tecnologia do replay. E outra coisa que esqueceram de avisar o árbitro da partida é que depois, de uma falta que ele dá vantagem, ele pode voltar e dar cartão ao jogador que fez a falta, porque isso aconteceu pelo menos 3 vezes no jogo, e o juiz simplesmente deixou rolar, deu a vantagem em carrinhos por trás e depois não puniu os jogadores com cartão amarelo. Só para constar aqui, eu também coloquei o Cruzeiro como um perdedor, porque teve a oportunidade de jogar contra um Corinthians que não vive uma fase tão boa e numa briga, pela liderança, o empate não é um grande resultado, porque Flamengo e Palmeiras agora podem passar a equipe celeste quando completarem os jogos que estão faltando, mas não quer dizer também que, um empate fora de casa contra o Corinthians seja um resultado terrível. Então só para emendar aqui com um perdedor, é a pessoa que quer entender a tabela, como eu ou o Matheus, porque quando você abre aqui a tabela do Brasileirão, você não consegue saber, por exemplo, quem é o líder real do campeonato. O Cruzeiro está em primeiro, mas tem 16 jogos, 34 pontos. Aí o Flamengo, o segundo, tem 33 pontos, mais 15 jogos, pode chegar a 36. O Palmeiras, em terceiro, tem 29, mas tem 2 jogos a menos, também pode chegar a 35. Aí você vai lá para baixo. O Santos, com 14, tem 15 jogos. É o primeiro na zona. O Vasco, o primeiro fora, também tem 14 pontos, só que 14 jogos. Aí, Juventude, com 11 jogos, tem 14 partidas. Então, com 11 pontos, tem 14 partidas jogadas. Então, se ganhar, pode empatar com o Santos. Aí vai para o saldo. O Fortaleza, a mesma coisa, com 11 pontos e 14 jogos. Então, está completamente bagunçada a tabela. Você tem equipes com 14, 15 e 16 partidas disputadas até esse momento. Não dá para saber direito quem está onde quando o campeonato se regularizar. É isso, eu também coloquei a tabela do Campeonato Brasileiro como uma perdedora, porque simplesmente não dá para entender. Tá muito complicada a questão da tabela do Campeonato Brasileiro, com times com jogos a menos. Acho que 2 jogos a menos já é uma situação bem complicada, assim. Times que poderiam estar numa situação melhores, mas aí acabam entrando numa crise, entre aspas, assim, por estar ali numa posição incômoda na tabela. E para puxar o gancho de um time que está numa situação parecida, é o Santos, que perdeu o seu jogo, está na zona de rebaixamento e vê o seu principal jogador, a sua esperança, perder a cabeça com qualquer torcedor que fala alguma coisa para ele, seja rival, seja torcedor do Santos. Então, é uma situação bem complicada para o time da Vila Belmiro, de ver que qualquer um consegue tirar o Neymar do sério. E com o Neymar fora do prumo, o Santos tem chances bem reduzidas de conseguir os seus objetivos no ano. Na semana passada, na rodada passada, a gente colocou como vencedor o psicólogo do Neymar, porque ele teria várias sessões aí para ganhar dinheiro.
Mas nessa rodada eu coloquei ele como perdedor, porque eu acho que a propaganda negativa do trabalho dele é muito grande. Eu não sei se ele vai conseguir novos clientes, porque realmente não faz sentido um jogador do tamanho do Neymar, sabe, não só das conquistas e de onde ele jogou, mas da mídia que ele teve a carreira inteira. Ele é um cara que sempre foi alvo de jogadores rivais, de torcedores rivais, e ele nunca demonstrou isso. Quando ele tinha 18 anos, ele estava no Brasil, ele não fazia isso com a torcida. Por que que agora com 33 ele está sendo menos maduro do que ele era com 17, 18? Sabe, não faz o menor sentido. Não era para o Neymar ser o cara que está sendo tirado do sério pela torcida rival, pela própria torcida, discutindo com o torcedor do Santos, discutindo com o torcedor do Mirassol, do CRB. Ele é para ser a experiência do grupo e ele está sendo o cara que está atrapalhando. Essa é a verdade. Pois é, e o Neymar, que é um cara que gosta muito de falar de que não liga para as críticas, de que isso aí é tudo hater e tal, é um cara que responde até demais para alguém que diz que não liga para o que falam dele, né? Então, complicado, complicado. O Santos se colocou nessa situação, também não acho que tinha tantas opções assim de outros jogadores assim que poderiam ter essa qualidade toda do Neymar para vir ajudar o Santos. Então, me parece que o Santos é um pouco refém dessa situação em que ele se colocou. A ver, eles torcem para que o Neymar consiga colocar a cabeça no lugar, mas não sei, primeiro, não sei nem se ele quer e não sei nem se tem alguém que convença ele que ele precisa fazer isso. Então, o Santos está em maus lençóis. Eu queria entender por que que o Neymar de 33 anos está com essa dificuldade, quando ele mais jovem, sendo mais alvo de críticas, tendo muito mais mídia em cima dele, não tinha essas questões. Para mim isso não faz o menor sentido. Exatamente. Você tem mais algum aí, perdedor? O meu já foram todos. Esses foram todos. Eu tenho mais um aqui, que você mencionou o Luciano como vencedor. Eu quis destacar o Zubeldia como um perdedor, que foi muito criticado por parte da torcida do São Paulo e muito defendido por outra parte da torcida do São Paulo, falando de que não havia condições de fazer mais do que ele fazia. Está e o Crespo está mostrando de que não era verdade, de que dava para tirar mais esse time do São Paulo. São duas vitórias consecutivas agora para o time paulista, também se afastando um pouco mais da zona de rebaixamento, que estava ali rondeando essa área ali. Então, coloco o Zubeldia como um perdedor que poderia ser um nome visto para alguns outros times brasileiros aqui para uma possível troca de treinador. Talvez o nome dele fique mais embaixo agora com essa comparação que podem fazer com o trabalho do Crespo com o trabalho que ele estava fazendo no São Paulo. Ah, com certeza, eu acho que afeta. Acho que é algo similar com o que a gente comentou algumas rodadas atrás com a relação ao Diniz e o Leonardo Jardim. Quanto melhor é o trabalho de um, mais fica escancarado que o trabalho do outro não era tão bom assim. Eu acho que o do Zubeldia talvez seja pior, porque ele não está trabalhando em uma outra equipe para ele mostrar o serviço dele nesse momento. Então, com certeza, cada vitória do São Paulo fica mais feio para o Zubeldia. Exatamente. E é isso. Quem chegou até aqui, o que precisa fazer? Primeiramente, você vai deixar seu like aqui no vídeo para ajudar o nosso trabalho, vai se inscrever no canal para acompanhar outros quadros como esse e vários outros assuntos que a gente aborda aqui no Corneta Ball. Vai comentar também o que você achou dos nossos perdedores, nossos vencedores. Se você acha que a gente esqueceu de alguém, que a gente podia ter falado de algum outro personagem dessa rodada de meio de semana, vai indicar esse vídeo para algum amigo, para um inimigo, para um torcedor de alguma dessas equipes, para alguém que nem gosta de futebol, só passar a palavra do Corneta Ball para frente. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. É isso. Um abraço. Valeu!